Oi, gente! Em mais um Plantando Sem Frescura. Corpus Christi estava aí, a rua foi enfeitada. E o que vem para mim todo ano, que eu consigo? O que sobra lá do enfeite da rua. O que tem aqui? Tem casca de arroz, tem pó de serra, tem palha de café, tem sal, tem canjiquinha, tem tinta, tem um monte de coisa. Mas eu uso isso tudo para fazer substrato para suculenta. Vem um tantinho bom, aí o que eu faço? Uma parte disso aqui, porque ele é bem seco, isso é ótimo, gente, isso é bem seco, isso é bem ótimo. Eu coloco na cama do pangaré, coloco nas galinhas, coloco nos porquinhos da Índia, coloco em tudo. Olha só, isso aqui é sal colorido. Gente, eu coloco isso todo ano, faço substrato e nunca deu problema não. Todo ano eu coloco e todo ano dá bom. Então, aí o que eu faço? Eu vou enchendo o balde aqui, do jeito que dá mesmo, com a mão mesmo. Costuma ficar um pouquinho colorido depois, mas fazer o que, né? A gente que mexe com as coisas não pode ter frescura com as coisas, né? Aí, eu venho aqui aonde que fica o meu substrato, que eu tenho algumas caixas d'água que eu já deixo preparada. Umas ficam curtindo, as outras quando eu vou precisando eu vou usando. Vai nascendo uns pés de abóbora. Olha só, aqui é substrato, eu molhei ele hoje para aproveitar. E aqui eu vou colocando. Eu coloco no meu reservatório isso tudo aqui. Aí vocês vão perguntar: ah, mas e o sal? O sal não faz mal para suculentas? Eu já fiz um vídeo no canal de plantando suculenta no carvão de churrasco. Aqui eu vou misturando, hein, gente? No carvão de churrasco. Tem 2 anos e a suculenta não morreu, não. Mesmo porque, se desse problema, eu não teria isso tudo de suculentas ali, né? Porque eu vou misturando isso. Algumas vezes eu deixo curtir, outras vezes não dá tempo. Você acha que se não desse certo, eu teria isso tudo de suculenta? Tem lógica o que às vezes as pessoas falam? O negócio é o seguinte: para usar um substrato que não está curtido, para não dar fungos gnates, o que tem que ser feito? Eu tenho que usar o substrato na época da seca, aonde que não está chovendo, tem pouca chuva. Então você vai aguar as suculentas de vez em quando, então não vai ter excesso de umidade, não vai ter excesso de fermentação, não vai aparecer o fungos gnates. Aqui, ó, eu tô reformando alguns vasos, aí eu já deixo o balde aqui e vou trocando. Porque de vez em quando você tem que trocar o substrato. Aí eu vou tirando o substrato, tá vendo? A terra tá solta, tem uma pena de galinha, porque eu uso cama de galinha. Nem sempre dá tempo de curtir. Então, como é a época da seca, chove pouco aqui na minha região, eu moro em Tombos, Minas Gerais, então eu posso fazer esse processo de usar o substrato não tão curtido. Porque como eu vou aguar suculentas uma vez por semana, ou quando der, não dá tempo de fermentar, não dá tempo de esquentar, e como o tempo está frio, não esquenta tanto. Agora, se usar na época das chuvas, aí é mais complicado. Eu já usei, já fiz experiência, não funciona muito. Isso aqui eu tenho que reformar, vou jogar tudo. Aí o que eu faço, gente? Quando tá muito cheio de matinha assim, o que eu faço? Eu pego, replanto tudo de novo, igual esses aqui eu replantei. Rapidinho, eles crescem. E o substrato eu volto com ele lá pro tambor, misturo mais palha, mais matéria orgânica e vou deixando.
Porque se você usar esse substrato agora, não tem problema. As suculentas não morrem. Tô mostrando, tô falando que aqui, ó, é tudo desse jeito. Porém, se tiver chovendo na região de vocês, não façam, porque pode dar fungos gnats. Fungos gnats é aquele fungo de matéria em decomposição, muito úmido e muito em decomposição. Eu fiz experiência uma vez, igual eu já falei, aí o que aconteceu? O fungos gnats apareceu. Mas aí é só dar uma controlada na rega, se der, porque quando tá chovendo não é mais difícil, ele acaba sozinho. E não deu problema. Então eu vou usando aquele substrato todinho que tá curtido primeiro. Quando não dá tempo, eu vou usando na época da seca. Esse aqui. Então eu vou colocando ele dentro do meu reservatório, que é uma caixa d'água velha. Aí eu pego aquele substrato que eu tirei lá, aquela que já não tem matéria orgânica, que já não tá tão bom. Eu pego ele, jogo aqui e jogo essa matéria orgânica e vou misturando. Depois eu pego essa matéria orgânica e volto lá para dentro para pôr nas suculentas. Quando eu estou reformando, eu faço isso. Quando eu vendo as suculentas pela internet, o substrato fica aqui. Então eu jogo o substrato de novo aqui e vou renovando ele. Quando a pessoa compra a suculenta, aqui, que elas vêm aqui em casa, só agendar a visita. Quando elas vêm aqui em casa e compram, aí o que acontece? Elas vão levar o potinho. Aí o que eu uso? Eu tenho vídeo do substrato no canal. É só voltar lá atrás que eu ensino a fazer. É só ir lá pegar areia, é só lá pegar terra amarela. Eu não gosto de terra vermelha, eu acho que terra vermelha entijola muito, eu gosto de terra amarela. Vou usando e vou misturando. O meu sempre tem muita matéria orgânica e sempre tem muita areia. Além de outras coisas que eu coloco bastante também. É só entrar em contato. Agora eu tô usando a mamona desse jeito aqui mesmo, ó. Eu tiro os cachos lá do pé, eu já despenco ela aqui, ó. Aqui, ó, é no improviso, piso nela, despenco e já jogo e já deixo ela curtir. Por quê? Porque ela vai se facilitando, ela já vai, se tiver algum nematóide, já resolve o problema aqui, beleza. Não tenho que misturar lá na hora, então facilita. A casca de ovo também eu já jogo aí, já vou misturando para facilitar. Na hora que eu pego o substrato tá pronto, que é muito mais fácil fazer isso do que na hora de pegar, ter que colocar a casca de ovo, ter que colocar a torta de mamona, a cinza. Então eu já jogo tudo aqui. A gente vai aprendendo com o tempo, né, gente? Igual eu falo, vamos aprender com o tempo, fazendo experiência sempre. Então, depois que eu peguei a quantidade que eu uso, certo? Eu jogo o resto aqui na capinheira da égua. Jogo porque matéria orgânica é sempre bom. E aqui, ó, tem sempre muita matéria orgânica. Ajuda a segurar a umidade na terra, além de ser um ótimo fertilizante. E aqui agora é só carregar. O carrinho tá aqui, eu vou carregando. As minhas penosas adoram ficar catando a canjiquinha que vem, porque vem muita canjiquinha no meio. Então, olha, como é que elas já espalharam tudo aqui. Aí depois que eu colocar ela toda ali no meio da capinheira, resolve o problema das galinhas que ela pega e simplesmente cata o que tiver de canjiquinha. Uma parte eu vou ensacar esse ano, vou colocar para guardar para os porquinhos da Índia, porque gasta muita palha, porque eles fazem muito xixi. Depois eu vou usando. E para a égua a mesma coisa, e para as galinhas as mesmas coisas. E se alguém quiser algum cacto suculenta, é só mandar um zap. Ui, caiu o cartão. Por escrito, com o CEP, para eu calcular o seu frete. É só mandar o CEP por escrito. Gente, não manda áudio não, porque eu posso não entender e calcular errado. De Minas para Minas chega bem rápido.
pelos correios. E pela Gedlog chega mais rápido no estado do Rio. Mas calculando o frete a gente resolve. Então é só mandar o CEP por escrito. Se alguém quiser me seguir no Cactário da Flávia, Facebook, Instagram, sejam bem-vindos. E o Plantando Sem Frescura. Gente, deixa uma figurinha pra mim. Qualquer uma, eu adoro mandar figurinhas. Olha só que trabalho que dá pra fazer esses vídeos. E vocês nem usam uma figurinha pra mim. Então, gente, agora eu vou carregar esse monte de substrato que tá aqui, porque o dia é longo e o serviço não acaba. Então, gente, esse é mais um Plantando Sem Frescura com Flávia. Até o próximo, tchau!